Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. E a gente vai falar mais uma vez hoje de aplicação em mercado de capitais, investimento em mercado de capitais, investimento em bolsa, ou seja, o investidor ser um sócio da empresa quando ele compra ações. A gente falou disso recentemente aqui no Cenário Econômico, tivemos uma repercussão enorme, reservamos, portanto, um programa especial justamente para falar um pouco mais sobre esse assunto. E o meu convidado, mais uma vez, é Luiz Barsi. Barsi, obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite. Provavelmente, acho que você é o maior investidor pessoa física do Brasil, não é? Eu não saberia lhe responder se... Mas vamos só retomar um dado. Há quantos anos você já faz investimento em mercado de capitais? Há mais de 40 anos, 44 anos por aí. Então eu vou dizer uma coisa, você recebeu a companhia de mais 7% de pessoas físicas que passaram a investir em bolsa neste ano, se comparado ao ano de 2017. Ou seja, agora 2018 houve um aumento, uma retomada de investidor pessoa física na bolsa. Só para você ter uma ideia, são cadastrados hoje aqui na B3 663.270 investidores pessoas físicas. Por que você acha que as pessoas estão vindo para o mercado de capitais? Aquele formato de investimento de renda fixa, sobretudo, que obviamente reinou durante muito tempo, o sujeito ia lá no banco, falava com o gerente, ele aplicava provavelmente no fundo de renda fixa, raramente em alguma outra coisa, porque a outra coisa alternativa quase que era a poupança. Aqui se esgotou, ou seja, com a queda da Selic, vale a pena embutir um risco maior, mas aplicar no mercado de capitais? Vale. Sem dúvida nenhuma, eu afirmo isso categoricamente. Eu até poderia fazer um breve histórico do seguinte. Lamentavelmente, o brasileiro, há muitos anos, ele foi seduzido, induzido e conduzido a praticar a agiotagem, ou seja, a emprestar dinheiro. O governo, por outro lado, teve uma necessidade muito grande de se financiar através dos recursos públicos e ofereceu uma alternativa chamada caderneta de poupança. Nós tivemos a triste desilusão de termos atravessado um período onde a inflação era violentamente alta e isso acabou ajudando para que o cidadão consolidasse aquela forma de aplicar dentro de uma diretriz que não contemplasse a geração de riqueza, ou seja, emprestar o dinheiro para o Estado. De um lado o Estado precisava, de outro lado houve uma grande explosão na inflação e isso acabou ajudando bastante. Com o decorrer da redução dessa inflação, mais precisamente em 1994, quando houveram duas conversões, uma em dezembro e outra em junho, se não me falha a memória, onde houve primeiro uma conversão de 1.000 por uma e depois uma conversão de 2,76 por uma, aconteceu que o Estado passou a ter recursos na mão e passou a oferecer uma taxa menor. Aí houve o quê? Houve a busca por novas aplicações, porque a poupança, outros tipos de investimento. A poupança foi menor. Então, outros tipos de investimento. Aconteceram muitos investimentos em pequenos negócios que, no fim, acabaram não produzindo o resultado esperado. Até que o mercado de valores, né, começou a apresentar, através de empresas, resultados satisfatórios. Mas porque nós tivemos uma retomada econômica também, né? Porque para ter resultado de uma empresa, ela precisa ter bom resultado financeiro dela, né? Então, até 2008, antes do problema da crise do subprime, nós vínhamos com resultados satisfatórios. Por quê? Porque o setor internacional, o mercado internacional também concorria para isso. Após 2008, nós tivemos uma crise que gerou consequências bastante fortes contra o mercado de capitais. Nós tivemos papéis como, por exemplo, o Banco do Brasil, caindo para R$11. Então, aquela crise acabou se constituindo numa oportunidade fantástica para o cidadão voltar ao mercado de valores. Para comprar na baixa. Para comprar na baixa. Então, caracterizou-se, naquela ocasião,
um fator que ele é determinante no mercado de valores, o fator oportunidade. Então, desde aquele momento, nós sentimos que houve uma progressão razoável nas pessoas se dirigirem para o mercado de valores. Agora, de um lado, eu concordo que houve esse crescimento, mas, por outro lado, eu também não posso deixar de avaliar que vieram para o mercado muitos market makers. E o market maker, ele não é um investidor. O market maker, ele é um cidadão importante, porque ele produz a liquidez do mercado, não é isso? Mas ele, na verdade, ele não é um investidor. E o mercado... Mas qual a diferença dele para o investidor? O que é? O sujeito que vive de compra e venda no mesmo dia, é isso? Compra e venda no mesmo dia, fazendo day trade. Ao passo que o investidor é aquele que produz um sustentáculo no mercado. O mercado americano, por exemplo, que tem um universo de aplicadores em torno de 80 e poucos %, se vem uma crise forte ou uma pequena crise, aquele mercado investidor, ele suporta, ele dá um suporte, ele produz um suporte no mercado. O nosso mercado não tem esse suporte. Então, um outro fator também que a gente tem avaliado bastante, e isso é uma coisa que precisa ser evidenciado, é que as grandes pressões nunca partem da pessoa física, sempre partem das instituições financeiras ou dos fundos. Então, o que nós temos procurado orientar é o seguinte: ao invés de você comprar um fundo, faça o seu fundo, fique você mesmo sócio das ações. Por quê? Porque aí você não terá taxa de conforto, taxa de êxito, taxa de administração. Você terá o quê? Você terá o resultado dos benefícios que a empresa distribui aos acionistas. O que você está dizendo é para não recorrer a essas corretoras que oferecem um pacote inteiro, é isso? Não, eu não diria. A corretora ela pode te oferecer um pacote inteiro. O importante é você definir o pacote. Entendi. É você definir que você não vai ficar rico comprando e vendendo no mesmo dia. Barsi, vamos pegar coisas práticas para quem está chegando no mercado agora e ouvir a sua opinião, é extremamente relevante. Hoje, com o uso da internet, as pessoas recebem logo de manhã um seguinte recado de uma dessas empresas novas que estão atuando aí, que estão, na verdade, até popularizando a Bolsa. Mas elas dizem assim, essa ação tem potencial de crescimento de 2.000%. Claro, claro. Tá. Como é que alguém imagina que vai crescer 2.000%? Ali ele já criou uma demanda para aquela ação, as pessoas vão comprar. Ele provavelmente já tem essa ação lá abaixo e vai vender para todo mundo agora, é isso? Essa é a grande incógnita. Que nós interpretávamos que a CVM deveria agir com um pulso mais forte. Né? Essas empresas que se constituíram ultimamente, que são empresas de consultoria e research, que nem se diz, eles para poderem ter os seus membros, os seus sócios, eles oferecem projetos fantasiosos. Quer dizer, ninguém ganha 1000% em uma semana. É muito difícil. Pode-se ganhar 1000% na Bolsa? Pode. Nós temos exemplos, inúmeros exemplos, onde o cidadão, se ele acreditou, se ele foi parceiro, se ele avaliou a perspectiva de crescimento do setor, da empresa dentro do setor, nós temos essa possibilidade. Exatamente em setembro do ano passado, a XP fez um evento e me convidou para que eu participasse desse evento. Nós, naquela ocasião, nós vínhamos... A XP que foi comprada recentemente pelo Itaú e que tem toda uma discussão da parceria, porque o CAD impôs umas restrições ali na junção das empresas. Então, naquela ocasião, nós fizemos tivemos uma participação, mais ou menos 8, 10 mil pessoas, ouvintes. E nós discorremos sobre isso, sobre a possibilidade do cidadão exorcizar a questão de alimentar a filosofia de que ele vai ficar rico de repente, tá certo? Mas pode acontecer se ele souber definir o papel correto dentro de uma expectativa, né? Dentro de uma visão, dentro de uma perspectiva, dentro de um projeto, melhor dizendo, de um papel melhorar alguma coisa. Por que você acha que a estratégia de todas essas novas empresas, e eu posso listar várias aqui, a XP, a Empíricos, todas elas
quando vão para a internet, tem sempre lá um IUPzinho de mercado, um rapaz jovem dizendo o seguinte: olha, essa ação tem potencial de crescimento, você vai poder ficar rico em pouco tempo. Isso é um desfavor para o mercado de capitais? É um desfavor para o mercado porque produz... Você nos contou na outra vez aqui que você tem a lógica do investimento como poupança, ou seja, um investimento na bolsa de longo prazo. Como produzir renda mensal. Eles estão quase aplicando a lógica do Bitcoin, compre hoje e fique rico amanhã. Exatamente. E essa lógica é uma lógica irracional, porquanto as experiências que temos no mercado é que ninguém fica rico fazendo day trade, ninguém fica rico comprando opções. O day trade, só para as pessoas que estão nos acompanhando, é comprar e vender no mesmo comprar dia e uma vender ação. No mesmo ou seja, dia. compra na e baixa, aqui, vende na alta. E aqui, inclusive, existem coisas que, na minha modesta opinião, elas não são corretas. Por exemplo, o day trade, eu considero certo, válido, o day trade quando o cidadão compra primeiro e depois vende. Está entendendo? Aqui no nosso mercado se permite o cidadão vender, se ele não tiver para entregar, ele aluga a ação e entrega. Então, eu acho que se legalizou o estelionato. Porque se você aluga um carro, você não pode vender, tá certo? Claro. Se você aluga, qualquer coisa que você alugar, você não pode vender. Mas uma ação você pode vender sem ser o proprietário. Não, eu acho que como a ação é um ativo, eu acho que este caminho de day trade, ele deveria ser revisto. O que seria muito importante para o mercado. Por quê? Porque aí o cidadão, ele não exerceria, junto ao mercado, uma pressão que pudesse prejudicar o desempenho do papel. Ele teria primeiro que comprar para depois vender. Então, ele teria que ser o quê? Primeiro proprietário, mesmo que ele pudesse fazer isso no mesmo dia, mas ele teria que ter o quê? O primeiro movimento teria que ser de compra. Eu acho que vender indiscriminadamente, eu acho que é a legalização de um processo que não me parece. E isso passa lógico. pela CVM, pela Comissão de Valores Imobiliários, de tentar organizar esse mercado, disciplinar um pouco a CVM precisaria, os negócios de day trade? A CVM precisaria disciplinar com um pouco mais de ingerência, com um pouco mais de rigor, essa questão. Porque eu não sei, não me lembro quem foi que criou isso daí, não me lembro se foi o Gilberto Belgione, quando ele era superintendente da Bolsa, e a gente chegou a conversar. Olha, Gilberto, eu acho que isso daí, nós estamos criando um instituto aí que vender uma coisa que não te pertence é um estelionato, tá certo? Mas passou, a CVM passou, e até hoje isso acontece. E eu reputo que esta venda desenfreada, ela é um fator negativo para o desempenho do mercado, tá certo? Por quê? Porque se você pode vender assim, sem ter o papel, você não tem aquela estrutura básica de investidores suficiente para suportar uma pressão que ela é ilegítima. Por quê? O cidadão está produzindo uma pressão numa determinada empresa sem ele ter a condição legal de fazer isso, entendeu? Uhum. Então, eu acho que é um mecanismo que pode vir de encontro a uma melhora nas condições de manutenção do preço das empresas, certo? Barsi, não sei se eu me expressei bem. Ótimo, perfeito. Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco eu peço para você me explicar um pouco o que é exatamente comprar na baixa e vender na alta, o que é aplicar em poupança usando o mercado de valores, o mercado imobiliário de valores, ou seja, o mercado de capitais, e também a sua opinião sobre o que pode ser empresas que vão ser rentáveis nesse momento, se as empresas públicas são boas, porque elas têm, obviamente, algum nível de ingerência governamental. Mas tudo isso a gente fala no segundo bloco, logo depois do intervalo aqui no Cenário Econômico. A gente volta em instantes. Já de volta com o Cenário Econômico especial para falar sobre mercado imobiliário de valores, ou seja, investimento em bolsa de valores, em ações das empresas. Você ser sócio de uma empresa quando compra uma ação dessa empresa, quando compra o papel, que é justamente negociado aqui na B3. Luiz Barsi é meu convidado mais uma vez aqui. Barsi, eu prometi na virada do bloco que nós íamos falar sobre algumas expressões que as pessoas ouvem com muita frequência. O que é exatamente para esse novo investidor que está chegando, que olha agora para o mercado de capitais,
comprar na baixa e vender na alta? Qual é o prazo ideal para isso? Como é que ele acompanha naturalmente esse mercado? Que, claro, se todo mundo começa a comprar uma ação, o preço dessa ação sobe. Mas é o momento de vender logo nessa primeira alta ou não? Como é que isso é administrável para alguém que está chegando agora? Em primeira mão, eu diria o seguinte: o cidadão que está chegando, a primeira coisa que ele tem que fazer é definir qual vai ser a participação dele no mercado, qual é o sentimento que ele tem no mercado, qual é a expectativa que ele tem no mercado. Se ele tiver a expectativa que ele é uma pessoa que tem raiz de comprar e vender, então ele tem que procurar o quê? Uma estrutura que vá orientá-lo nesse sentido. Que eu acho que ele não deve optar por esse caminho, mas se ele for assim, ele tem que procurar essa estrutura. Então, alguém que tenha a especialização de visualizar quais são os papéis que concorrem e que ostentem essa condição. Porque não são todos os papéis que ostentam essa condição. São poucos os papéis. A gente brinca, a gente diz o seguinte: os papéis que são alvo de compra e venda diária são os papéis da roleta. E alguns que são incluídos na roleta, tá certo? Então, por exemplo, Petrobras, Vale do Rio Doce, o Banco do Brasil, o Banco Itaú, o Banco Bradesco. Esses são papéis que têm volatilidade? Esses são papéis que têm uma volatilidade extrema. E outra, eles têm um peso forte no Bovespa. Cada um deles tem um peso... Vale, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Petrobras respondem provavelmente por 90% do 90% do mercado. Então, o que acontece? 90% do pessoal vai nesse tipo de papel. Então, nem sempre, nem todos conseguem a mão correta para comprar na baixa e vender na alta. Quando é a baixa e quando é a alta, é muito difícil de você avaliar. O que eu considero muito mais fácil de você apropriar é o seguinte: é você avaliar fundamentos. Quais são os principais fundamentos de uma empresa? O setor de atividade que ela está, se o setor de atividade é perene ou não é, se dentro do setor a empresa tem um destaque, se ela tem condições de ostentar uma sustentabilidade naquilo que ela faz, examinar a base acionária, o comprometimento dos controladores, se é grande ou se não é. Então você tem um elenco aí para poder avaliar e definir o papel. Está correto? Vou lhe dar um exemplo e já faço uma pergunta. As empresas estatais todas neste governo passaram por uma remodelação da sua lógica administrativa. Há compromissos hoje maiores, há um compliance gigantesco. A Petrobras, sobretudo, que foi uma empresa afetada de forma gigantesca pela corrupção no governo passado, passou por um compliance. O próprio presidente, o ex-presidente da Petrobras, veio aqui à Bolsa no ano passado, aliás, ou no começo desse ano, e ele disse assim: eu não tomo mais uma decisão sozinha. Antes o presidente da Petrobras tomava uma decisão sozinha, hoje não. A minha decisão de presidente da Petrobras passa por pelo menos mais 2 ou 3 assinaturas, ou seja, há um compliance maior. Óbvio que continua sendo uma estatal. Eu até disse, quando a estatal, a Petrobras perdeu muito valor na greve dos caminhoneiros, eu disse para as pessoas aqui no programa do Cenário Econômico, eu falei: quem tem ação da Petrobras não saia vendendo, porque por 2 razões. Primeiro, a Petrobras não perdeu ativo nenhum. Ela continua sendo excelente na hora de prospectar petróleo, de produzir petróleo, de vender petróleo, e outras pessoas vão continuar consumindo petróleo, porque o carro vai ter que pôr gasolina amanhã. Então, quer dizer, esse preço vai voltar. De fato voltou, esses dias estava 26, 27 de novo. Mas continua sendo uma estatal. Aí eu lhe faço a pergunta: estatais são boas de comprar, levando-se em conta essa mudança de administração que elas passaram, de paradigma administrativo? Olha, a Petrobras, quando eclodiu a estrutura Lava Jato, onde foram assim, remexidos nas entranhas da Petrobras, tudo o que aconteceu com a Petrobras, ela chegou a ser cotada a 4 e alguma coisa, eu não me lembro qual foi o preço exato. A 4 e alguma coisa, ela representava uma oportunidade excelente, tá certo? Por quê? Porque em termos de perspectiva, nós sabíamos e tínhamos segurança que o governo ia fazer alguma coisa para recuperar a Petrobras, como tem feito. Acontece que a Petrobras, pelo fato dela ser uma empresa que faz parte desse conjunto de papéis com alta volatilidade, ela acaba sendo alvo de fluxos especulativos, onde muitos recursos são direcionados para ela. E com isso, ela fica refém desses recursos, tá certo? Muito bem.
refém desses recursos, se forem muito altos, eles vão produzir o quê? Eles vão produzir uma alta. Então, esses recursos vão fazer com que o papel suba e daqui a pouco, diante de qualquer notícia assim, adversa, ele vai cair. Ele vai se reajustar novamente. Então, nós tivemos inúmeras etapas onde a Petrobras foi superando traumas, superando paradigmas e voltando a ter assim, processos destrutivos da sua ação. Então, naquela ocasião, ela chegou a 4 e alguma coisa e voltou para 6, caiu para 5 e assim ela foi caminhando, escalonando 4, 5, 6 reais de uma ação que hoje custa 26. Custa 26. Só para o nosso espectador fazer 26. Então, ter uma ideia de grandeza, de mudança de valor do papel. Aí está a prova de que o segmento acionário ele pode perfeitamente produzir resultados que nenhuma poupança vai produzir. E outra coisa, o temor produzido pelo setor bancário às ações, ele tem uma razão de ser. É a necessidade e o interesse do banqueiro fazer com que ele aplique os seus recursos no segmento que ele desejar, onde ele possa ter um resultado maior. Então, o banqueiro não é que ele seja contra a economia, não. Ele é a favor da economia, mas ele não é favorável que você compre ações. Tá certo? Então, eu acho que Quer dizer, você nunca vai ouvir de um gerente de banco aplique em ações. Jamais. Não é uma coisa normal. Aliás, eu lanço aqui até um desafio. Nunca você viu um programa de ações patrocinado por uma instituição financeira. Jamais, eu não conheço. Banco. Tá certo? Agora, eu confesso a você que podemos citar o nome, eu vi na televisão o Itaú fazendo uma propaganda em que se tira algumas dúvidas de como é que é aplicar em ações. Exatamente. Não é um incentivo, eu não senti um incentivo ali. Olha, tem riscos, mas você precisa levar em conta não sei o quê. Porque o Itaú, eu expliquei no outro bloco, o Itaú, ele acabou perdendo um contingente de clientes que queriam aplicar em ações, mas que o Itaú não direcionava para as ações. Eu vou dizer uma coisa para você que eu acho incrível. O Itaú proíbe os funcionários de comprarem ações. Você sabia disso? Não. Eles proíbem, eles só podem comprar a ação do banco. Entendeu? Então, eu acho isso daí já uma investida contra o mercado. Eu conheço pessoas que trabalham no Itaú, claro, não vou falar o nome, que gostariam de comprar ações, que se sensibilizam com o mercado, atuar no mercado, mas não podem comprar, tá entendendo? Estão impedidos por questões de ética bancária, ética produzida por eles. Então, o que eu recomendo à pessoa, quando ela vai optar por entrar no mercado de valores, primeiro ela incorporar a filosofia de investimentos. E ela tem que incorporar o quê? O sentido da parceria. Ele tem que examinar que ele não vai comprar uma ação aleatoriamente pelo simples fato de comprar, porque ele está comprando na baixa ou vendendo na alta. Ele tem que comprar pensando no seguinte, que aquela instituição, que aquela empresa, ela vai produzir riqueza, ela vai distribuir essa riqueza, vai fazer com que essa riqueza circule e distribua essa riqueza onde ele participará através... Voltando ao programa anterior, você fez menção ao setor elétrico. Eu tenho perspectivas de crescimento da economia demanda energia. Empresas ligadas ao setor elétrico que têm papéis negociados na Bolsa, sejam não as estrelas do Ibovespa, são papéis interessantes dentro dessa sua lógica de longo prazo, é isso? Claro, não há dúvida nenhuma. Dentro dessa, isso que eu falei na semana passada e hoje, por exemplo, algumas empresas do setor de energia já produziram algumas melhorias. Empresa de varejo, por exemplo, se eu imaginar que o emprego pode ser retomado, retoma-se o consumo. É um risco maior a empresa de varejo? Eu acho a empresa de varejo, principalmente no setor de eletrodomésticos. Se você pegar um histórico das empresas de eletrodomésticos, um dia ela vai para o vinagre. Ou um dia ela acaba tendo problemas, dificuldades. Nós tivemos grandes empresas do setor de eletrodomésticos que foram mal. Você pega as estruturas de hoje, também elas não vão assim às mil maravilhas. O único que faz uma propaganda um pouco mais assim contundente é o Magazine Luiza, mas eu não sei até que ponto existem alguns procedimentos acionários
que acabam fazendo com que o papel se movimente em uma ou outra direção. Mas o setor de varejo é um setor que ele perde muita consistência na razão direta em que o poder de compra do cidadão diminui, tá certo? De um lado. E de outro, o fato do cidadão pegar financiamentos ou pegar um investimento para comprar também diminui, porque hoje existe um grau de inadimplência muito alto. Então, o setor de varejo ele vai ficar mais prejudicado. Os setores básicos da economia, que são energia elétrica, telecomunicações, serviços públicos, água, tá certo? Saneamento, esses setores, eles podem sofrer determinadas oscilações em função do quê? Em função de conjuntura, seriam interferências conjunturais, não estruturais, tá certo? Porque ou seja, fatos do momento, mas não a lógica do negócio. Não a lógica do negócio. A estrutura do negócio. negócio. E outra, existe uma sustentabilidade nisso tudo, né? Eu me recordo quando, em 2008, numa apresentação da Sabesp, um dos analistas perguntou o que esta crise, né, estaria produzindo na Sabesp. O diretor pensou e falou, eu vou lhe responder com duas perguntas. Sei. Você acha que por causa da crise ninguém mais vai beber água? Tá Ele certo. falou, não, vai beber. E Você acha que ninguém mais vai tomar banho? Então é circunstancial, não é estrutural. Bom, com essa resposta eu vou encerrar essa entrevista. Tá ótimo, Márcio. Até para entender exatamente por onde é que se olha para comprar isso no papel. Claro, não há dúvida nenhuma. Luiz Barsi, obrigado mais uma vez que pela isso. gentileza de nos atender aqui no Cenário Econômico. Eu continuo dizendo que passou rápido, né? Bom, você vê que foi o programa inteiro dessa vez, programa hein? inteiro. Márcio, Tá bom, obrigado. então. Vamos lá. Cenário Econômico, espera só um pouquinho, deixa eu ainda encerrar não o terminou. programa. O Cenário Econômico termina aqui, obrigado pela sua companhia, pela audiência. O Barsi vai investir agora, tá? O mercado não fechou Eu ainda vou pegar não, o call de fechamento. tá bom, o call de fechamento. O Cenário Econômico fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Até mais.